pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tesser e essa é a edição desta quarta-feira do GP às 10. Bom, o assunto, claro, é o Mundial de Moto Velocidade, mas dessa vez falar um pouquinho diferente da pista, né? Eu acho que, por enquanto, a gente ainda não começou o Mundial pra valer, porque por conta da epidemia não pode ter a MotoGP, então foram corridas de Moto 3 e Moto 2, mas a gente já pode ver algumas novidades aí, principalmente na parte da transmissão. Falando especificamente do trabalho da Dorna, a gente viu nesse ano a introdução de novos caracteres, né? A MotoGP também tem uma fonte nova, que é uma fonte criada só para o campeonato e tudo mais, e também um gráfico novo que pessoalmente eu adorei. Primeiro falando dos caracteres, né? Os créditos na lateral esquerda, quando estão a ordem dos pilotos e tudo mais, agora os numerinhos dos pilotos de Moto 3 e Moto 2 estão tudo coloridinho e tudo mais, eu achei que ficou bem bonitinho, e um leitor comentou comigo que o filho de 4 anos dele já tinha conseguido entender que as cores ali que estavam nos caracteres tinham a ver com as cores das motos e tudo mais, então tinha ficado uma coisinha mais intuitiva. Acho que é bacana, facilita para as pessoas que não estão acostumadas, né, com as categorias, porque muita gente assiste só a MotoGP e não assiste as menores, então facilita um pouco essa identificação. Foi uma coisa positiva, eu gostei bastante, achei que também visualmente ficou bem bonito. O gráfico que eu gostei mesmo é o que movimenta, porque ele mostra bonitinho o tamanho dos pelotões. Às vezes quando a gente fala, tá o tempo X, tá isso, não sei o que lá, às vezes fica mais difícil da pessoa entender, né, exatamente qual é a distância e tudo mais. Então naquele gráficozinho que vai se movimentando, você consegue ver bonitinho o tamanho do pelotão, a diferença, se tem alguém isolado, se não tem, se tem alguém um pouco mais afastado, se tem alguém um pouco menos, eu achei bem legal. A MotoGP tem essa tradição, né? Todo ano eles trazem alguma inovação, eles fazem uma transmissão super cuidadosa, sempre com novidades e tudo mais. A crítica que eu vi foi em relação à música, o pessoal não gostou muito da nova trilha sonora do Mundial, mas aí acho que vai muito do gosto pessoal de cada um, né? A MotoGP tem mudado bastante essa questão da música, todo ano eu vejo críticas, então acho que o pessoal ainda tá tentando achar um caminho, achar uma coisa que fique melhor. Por enquanto não agradou. Mas, visualmente falando, acho que tá como sempre, uma transmissão caprichada, informativa e tudo mais. Aqui no Brasil a gente também teve uma mudança importante, né? Porque depois de muitos anos de transmissão do Sport TV, agora a transmissão passa a ser feita pelo Fox Sports. Nesse fim de semana a gente teve a corrida do Qatar transmitida pelo trio formado por Théo José, Tite Simões e Edgar Melo Filho. Bom, muita gente estranhou, né? É normal que as pessoas estranhem, porque a gente vinha aí de muito tempo mesmo com a dupla da Sport TV, com o Hugo Tunejain, o Fausto Macieira, as pessoas estavam acostumadas com eles, com o jeito deles, com a narração do Guto, com os comentários do Fausto. Então é normal que as pessoas estranhem, especialmente em se tratando de uma primeira prova. Mas a transmissão do Fox Sports não teve grandes problemas, né? Foi uma primeira transmissão, era a primeira corrida. O fato de não ter a MotoGP também impacta, porque as pessoas são mais acostumadas à MotoGP, né? Acho que todo mundo, eu já vi várias pessoas falando pra mim, eu não acordo cedo pra ver a Moto 3. Se você faz isso, lamento dizer, mas você tá cometendo um erro, porque a Moto 3 é maravilhosa, você deveria acordar cedo pra ver a Moto 3. Mas tem muita gente que não faz, então as pessoas não estão acostumadas com os pilotos, às vezes não estão acostumadas com o estilo das corridas, às vezes não estão acostumadas com os nomes das equipes e tudo mais. Então tem um impacto maior. Talvez se tivesse começado apenas com a MotoGP, teria sido mais fácil. Mas, de qualquer forma, não foi uma transmissão ruim. É claro, a Fox é um canal que está muito mais acostumado com transmissão de corridas de carro, né? Eles fazem a Fórmula E, fazem a NASCAR e tudo mais. Então tem um costume diferente, um histórico diferente. Mas o Theo é um cara super experiente, já na Road Truck, já na Rua Indy. Então pegou a mão ali. Se você assistiu a transmissão até o fim, você pode ter visto o Theo falar o meu nome, e aí eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. A gente começou a se falar na sexta-feira, um pouco depois do anúncio, o Theo tinha algumas dúvidas, então eu fui ajudando ele, explicando algumas coisas que ele não sabia, apontando algumas coisas que eu achava interessante, que ele podia falar e tudo mais. A gente foi batendo uma bolinha, conversando muito sobre o que podia, né, o que era diferente da moto, das outras categorias, sobre... Eu tô acostumada com a MotoGP, pra mim eu já tô indo pro 9º ano de Grande Prêmio, então já tem 9 anos aí que eu trabalho com isso. Então é claro que quando você tem experiência com a moto, você olha pra ela de um jeito diferente do que alguém que não tem. Da mesma forma como eu olho diferente pra Fórmula 1, que tá muito mais acostumado com a MotoGP, e como tem gente que olha diferente da Fórmula 1 pra MotoGP porque tá acostumado com outras coisas. Então quando você tem um universo que você tá habituado, é diferente a maneira que você olha pro outro. Então a gente foi conversando, eu fui apontando algumas coisas, eu tenho várias e várias anotações de curiosidades de circuito, de um monte de coisa, e aí eu fui passando algumas coisas pra ele, a gente foi conversando e tudo mais. Então foi esse o ponto do meu envolvimento nessa transmissão, foi assim que eu ajudei o Theo, né, a gente tirou algumas dúvidas e tal.
Sempre que precisar, tamo aí, se tiver dúvida pode chamar, porque eu adoro falar das minhas motinhos. Vocês também, se vocês estiverem vendo, chamam lá no Twitter, dá pra tirar dúvida sempre que vocês quiserem. O Edgar, também, eu já tinha conversado com ele, né, no Paddock GP a respeito da moto. Eu sei que ele é um apaixonado por tudo que é velocidade, então eu já esperava que ele fosse estar animadaço pra fazer isso, não foi nada diferente. O Tite veio como uma parte de comentários mais técnicos, né? O Tite não tem uma carreira de comentarista, nada disso. Ele trabalha também com cursos de pilotagem e tudo mais. Tem uma editora, então é um cara que está acostumado com o mundo da moto, estava ali nessa, digamos, primeira experiência em comentarista de televisão. Mas foi diferente daquilo que a gente estava acostumado, mas não foi ruim, né? Eu acho que eles procuraram se entender ali, tiveram alguns errinhos aqui e ali, nada que prejudicasse muito. Mas é uma questão das pessoas se acostumarem. Eu perguntei no Twitter pro pessoal que me segue lá o que eles estavam achando. E o comentário geral, assim, em linhas gerais, né, basicamente, é de que foi bom, que foi uma primeira transmissão e que ainda sentem falta dos outros dois, né? Acho que, de novo, é uma questão de costume, a gente até conversou sobre isso na redação do Grande Prêmio. Existe um apego sentimental também com a dupla original, digamos assim, né? Já tinha, de novo, muito tempo que a gente estava com eles. Então existe esse apego, esse sentimento de que, não, a gente, né, quer aquilo que a gente conhece, é mais confortável pra gente ficar naquilo que a gente conhece. Mas, de novo, não foi uma transmissão ruim. Foi uma transmissão que teve informação, foi uma transmissão que teve emoção, então não tem por que a gente reclamar. Foram 2 boas corridas. E, de novo, foi uma primeira corrida, então ainda tem que pegar a mão, conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, né? Eles têm que se entrosar um pouco melhor e tudo mais. E aí a coisa vai fluir mais naturalmente. A gente não sabe ainda qual é a temporada que eles vão ter para transmitir, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, ainda tá marcado que a temporada vai começar pelo GP das Américas, a temporada da MotoGP, no caso, no começo do mês que vem. Mas a gente acha que isso não vai acontecer, porque a Austin já declarou estado de emergência por conta da epidemia de coronavírus, então a gente não sabe exatamente quando esse campeonato vai começar. O presidente da FIM deu uma entrevista, falou sobre várias possibilidades, sobre ter 2 corridas por fim de semana, sobre correr com o portão fechado, sobre levar o Mundial para Portimão, que é um circuito que não faz parte do calendário, mas que é considerado um circuito reserva, como o presidente da FIM também é português, então tem essa questão toda ali para trabalhar, mas a gente ainda não sabe qual vai ser o campeonato que a Fox vai ter para transmitir. Ainda assim, vão ter diferenças, especialmente, por exemplo, na questão dos treinos classificatórios, né? Já tinha alguns anos aí que o Sport TV transmitia as classificações e a Fox, pelo menos na TV, não deve passar, pelo menos todas, certamente não vai passar. Então tem essa mudança para o público que estava acostumado. Mas, você sabe, você sempre pode encontrar todas as informações no Grande Prêmio e não vai ser diferente na temporada 2020. Bom, eu também quero saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários e quem quiser, vai lá no Twitter que a gente conversa mais um pouco. Beleza?